Imagine a batalha no céu. O alvo está lá desafiando, e cada segundo conta. Não há espaço para hesitação, ou você acerta ou perde tudo. Essa é a realidade crua dos sistemas de defesa antiaérea, onde a perfeição não é um luxo, mas uma necessidade. E quando falamos do S-300, o lendário complexo soviético que a Ucrânia transformou em uma arma letal, a pressão é ainda maior, porque no fim das contas não se trata apenas de tecnologia. Trata-se de quem a usa melhor. Você já ouviu falar que o S-300 ganhou o apelido de Grumble na OTAN por causa do som do radar? Esqueça essa história. A verdade é mais simples. A Aliança Ocidental tem um sistema de codinomes, e o S-300 recebeu o seu por pura convenção. Mas o que realmente importa é o que ele faz, ou melhor, o que os ucranianos fizeram com ele. Porque apesar de ter nascido nos anos 70, esse sistema se tornou um pesadelo para as forças russas. E não foi por acaso. Quando a guerra começou, ninguém esperava que um equipamento soviético com décadas de uso pudesse derrubar mais da metade dos mísseis e drones inimigos. Mas aconteceu. Em um único ataque, 6 alvos abatidos. 46 mísseis de cruzeiro como os temidos KH-55, KH-101 e Calibre, além de dezenas de drones, foram interceptados por um único regimento ucraniano. Números que deixariam qualquer manual de defesa aérea no chinelo. E o mais impressionante, os ucranianos conseguiram isso com mísseis que teoricamente já deveriam ter sido aposentados há anos. Aqui está a verdade incômoda. As ogivas do S-300 não foram projetadas para destruir alvos com precisão cirúrgica. Elas explodem perto do inimigo, espalhando fragmentos como uma chuva de metal, danificando motores e sistemas. Funciona contra aviões, drones e mísseis de cruzeiro. Mas contra mísseis balísticos, a coisa complica. As versões mais antigas do S-300, como o PS e o PT, não têm a capacidade de processamento necessária para acompanhar trajetórias hipersônicas. E mesmo as poucas unidades modernizadas como o S-300V1, apelidado de Gigante pela OTAN, são raras na Ucrânia. A maioria dos sistemas em operação depende de atualizações improvisadas, quase como transformar um Fusca em um carro de corrida. Mas como então, os ucranianos conseguem resultados que superam as expectativas? A resposta está em 3 palavras: experiência, inovação e trabalho em equipe. Primeiro, eles integraram o S-300 ao sistema Delta, uma rede de inteligência em tempo real que combina dados de radares, satélites, drones e aeronaves de vigilância. Isso significa que os operadores não precisam depender apenas dos sensores do próprio sistema. Eles têm uma visão completa do campo de batalha, como um jogador de xadrez que enxerga todas as peças do tabuleiro. Segundo, a Ucrânia aprendeu na prática. Enquanto outras forças armadas treinam em simulações, os ucranianos enfrentam ataques reais diariamente. Eles sabem como os russos operam, lançam ondas de mísseis de diferentes tipos, misturam drones com armas balísticas, variam rotas e altitudes para confundir as defesas. E mesmo assim conseguem taxas de interceptação de 60% a 70%, o dobro do que os manuais consideram aceitável. Como? Adaptando táticas. Usando modos manuais de rastreamento, ajustando ângulos de disparo no último segundo, confiando no instinto de operadores que já viram de tudo. Porque no fim das contas, o S-300 não é uma máquina autônoma. É uma extensão da equipe que o opera. O motorista que liga os geradores a tempo, o técnico que carrega os dados de mira, o oficial que decide qual alvo priorizar em meio ao caos. Cada um tem um papel, e um erro pode significar a diferença entre a vida e a morte. É como uma orquestra, se um instrumento desafina, a música desmorona. Mas nem tudo são flores. As limitações do sistema são reais. Contra mísseis balísticos como os Iskander ou Kinjal, o S-300 luta para acompanhar. A ogiva de fragmentação, mesmo com seus 30 quilos de explosivos, muitas vezes não é suficiente para destruir um alvo que voa a velocidades hipersônicas. Por isso, a Ucrânia depende de sistemas ocidentais, como o Patriot, para cobrir essa lacuna. Ainda assim, o S-300 continua sendo a espinha dorsal da defesa aérea ucraniana, e prova de que, com criatividade e determinação, até uma tecnologia antiga pode se tornar uma arma formidável. E o mais importante, essa não é uma história sobre máquinas. É sobre pessoas. Sobre soldados que dia após dia enfrentam o imprevisível, calculam trajetórias sob pressão e celebram cada acerto como uma pequena vitória. Porque no fim é isso que define uma guerra, não apenas quem tem a melhor tecnologia, mas quem sabe usá-la melhor. E nesse quesito a Ucrânia deu uma aula ao mundo.
Mas não se engane, o S-300 não é perfeito. Ele tem suas limitações, e algumas delas são tão surpreendentes que parecem saídas de um manual de ironias militares. Sabe aquele helicóptero que paira no ar como um predador à espreita? Pois é, o S-300 programado para perseguir alvos em movimento pode simplesmente ignorá-lo. A lógica é cruel: se a presa não se mexe, o sistema não a reconhece como ameaça. E é aí que a Ucrânia entra com um truque de mestre. Aqueles raros registros que você viu, o momento em que um S-300 ucraniano derruba um K-52 Alligator, uma das máquinas de guerra mais avançadas da Rússia, não foram obra do acaso. Foram resultado de uma dança calculada onde cada passo conta. O helicóptero russo, apesar de sua tecnologia de ponta, não esperava que seu maior inimigo fosse justamente o que não podia ver: a criatividade de quem opera o sistema. Porque, no fim das contas, uma arma só é tão boa quanto a mente que a comanda. E a Rússia? Bem, ela apostou todas as fichas em um plano simples: saturar o céu com mísseis e apagar as defesas ucranianas em questão de dias. Em 2 semanas, lançaram 900 foguetes. 900. Um número que deveria ter sido suficiente para varrer do mapa qualquer resistência. Mas havia um detalhe: eles não sabiam onde estavam os alvos. E os ucranianos, como bons estrategistas, já tinham previsto isso. No primeiro dia da guerra, quando as primeiras ogivas russas caíram sobre posições vazias, os sistemas de defesa já estavam a quilômetros de distância. Não era sorte. Era uma coreografia de sobrevivência. Cada bateria do S-300, uma verdadeira fortaleza sobre rodas, é um monstro logístico. Imagine mover uma cidade inteira em segredo: dezenas de veículos pesados, radares, geradores, caminhões-tanque, cozinhas de campanha, equipes de reparo e segurança. Uma caravana de aço e combustível tão discreta quanto um desfile de elefantes em uma loja de porcelana. E quem comanda isso? Um único homem, que acumula funções como maestro em meio ao caos. Ele é o comandante, o chefe de logística, o cozinheiro, o eletricista e o responsável por garantir que 90 soldados estejam alimentados, que os mísseis estejam carregados e que os alvos sejam destruídos. Quando a primeira aeronave inimiga é abatida, a sensação é a mesma de um gol no último minuto, pura euforia. Porque cada interceptação não é só um ponto na guerra, é a prova de que mesmo com recursos limitados, a inteligência e a adaptabilidade podem vencer a força bruta. Por enquanto, a Ucrânia está ganhando esse jogo de gato e rato. Mas o S-300, apesar de sua resiliência, enfrenta um inimigo invisível: o esgotamento de mísseis. As reservas diminuem, e cada lançamento é uma aposta contra o tempo. Ainda assim, ele não está sozinho. Outras relíquias da era soviética continuam de pé, defendendo o céu ucraniano. E uma delas, em especial, tem uma história tão lendária quanto sua eficácia. Você já ouviu falar do Buk? Esse sistema, que já provou seu valor em batalhas passadas, ainda é uma peça-chave na defesa aérea da Ucrânia. Mas essa é uma história para outro momento. Ou será que você prefere que a gente mergulhe fundo nesse legado agora? Escreva nos comentários: sua opinião pode decidir o próximo capítulo dessa guerra tecnológica.